prosperar em sabedoria. Será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Vou pedir aos participantes da bondade se levantem e auxiliem. Cuidado. Calma. Tudo bom. Nós não queremos o cérebro está, pode ser tudo. Pode pôr vermelho. O cérebro está muito mais processando. Obrigada, valeu. Tem a leitura. Uma cena que eu não posso ver. Tem a leitura pelo vinho, tem a oração, e eu estou atropelando o processo. Me perdoe. Já falei para os anciãos do na sala. Eu não vou mais fazer isso. Desde as 6 horas da manhã, que eu estou feito a vez do Apocalipse, correndo para lá, correndo para cá. E a essa hora, queridos, eu estou aqui, mas eu não estou. Então, por isso que a gente começa essas áreas. Me perdoe. Primeiro Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Com reverência, vamos orar aos nossos poderes para falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, o nosso muito obrigado por esse sábado em que estamos desfrutando as tuas bênçãos. Estamos desfrutando essas bênçãos em função de uma festa espiritual que começou no alvorecer do teu santo dia. Queremos, nesse momento, pedir as tuas bênçãos sobre todo o teu povo que aqui está reunido, para que possamos seguir o exemplo de Jesus na interação amorosa e espiritual com os seus discípulos. E ao participarmos do pão e do vinho, representativos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, queremos rogar que tu nos dês uma nova experiência e possamos passar por um processo de reavivamento espiritual, que a nossa fé e a nossa esperança possam ser reativadas para a pregação do teu Evangelho. Queremos, nesse momento também, dizer que a cerimônia da Santa Ceia possa servir para nós de um levite, de um impulso, para que continuemos esse preparo espiritual para encontrar o teu Filho amado Jesus nas nuvens dos céus. Esperamos que isso aconteça brevemente, porque há muito tempo nós estamos cansados e estamos esperando a
volta do teu Filho amado a essa terra. Cantamos sempre, breve virá, e estamos aguardando ansiosamente a vinda do teu Filho aqui na terra, para mostrar os seus escolhidos. Tudo isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, eu peço os participantes, a gentileza de ficarem de pé e a serem servidos pelas nossas bondosas irmãs, podem se sentar e aguardar até o final para que nós participemos. E enquanto isso, eu prossigo com a leitura do capítulo 53 do profeta Isaías. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o seu sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não temos a sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, foi ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado e torturado. Contudo, não aguentou a sua dor. Agiu como um cordeiro levado ao matador, como uma ovelha permanece muda na presença dos seus tosquedores, ele não expressou nenhuma palavra. Por entender de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado das terras dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o ímpio na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua vida. Contudo, foi o propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em seus mãos. Logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra
sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os